Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Vamos pegar nossas Bíblias neste momento, amados. Eu quero essa manhã ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana, uma palavra que eu acredito ser de grande importância para o nosso momento cristão. O tema dessa ministração, dessa palavra, é a responsabilidade da graça. Já ouviram falar de algo semelhante? A responsabilidade da graça. É o tema que nós vamos ministrar nesta manhã. Eu quero começar trazendo aos irmãos uma advertência. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Quero ler com os irmãos aqui os versículos 4 e 5. Antes de entrarmos propriamente nessa ministração, eu quero começar com uma breve advertência. Você que está em casa neste momento, que hoje nos assiste aqui pela internet, os irmãos que estão presentes neste salão, tanto quanto aqueles que depois, posteriormente, também receberão essa ministração por meio do canal do YouTube ou por meio do nosso site de Volta à Palavra. Que os irmãos possam começar comigo, entrem comigo nessa ministração, me acompanhem cada passo, cada tópico que será aqui abordado, buscando a compreensão dessa verdade, e levando em consideração essa advertência que eu quero fazer aos irmãos, baseada aqui em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, que dizem assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vocês percebem como o apóstolo Paulo, ele fala aqui de armas poderosas em Deus. Ele também fala de uma milícia, fala de uma luta, fala de uma batalha, fala de uma guerra. E vejam que essa batalha, essa guerra a que o apóstolo Paulo aqui se refere, ela ocorre exatamente no nosso entendimento. É na mente onde se trava esse conflito espiritual. Os irmãos devem levar em consideração que a luz e as trevas estão constantemente lutando pela posse e pelo controle da nossa mente. É o bem e o mal, é Deus e o maligno, é o reino de Deus, o reino do maligno, que luta para controlar a nossa mente, para dominar o nosso entendimento, porque Deus sabe, o inimigo também sabe, que de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com aquilo que nós somos constituídos no nosso entendimento, é que de fato nós teremos uma expressão, um viver, uma ação. Ou seja, aquilo que nós somos na nossa ação é aquilo que nós somos no nosso pensamento, somos na nossa mente, na nossa consciência. E é por isso que Paulo diz haver aqui uma batalha, ele diz porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ele vai mostrando como que muitas vezes no nosso entendimento há fortalezas que impedem o entendimento, impedem que a verdade penetre no nosso ser. Fortalezas, anulando nós sofismas. O que são os sofismas? Senão as meia-verdades. Ou seja, são verdades que são trazidas de uma maneira corrompida. É possível que muitos de nós, ao apreendermos determinada verdade bíblica, uma verdade divina, com o tempo, essa verdade vai sendo misturada com um falso entendimento, e aquilo que era pura verdade acaba se tornando um sofisma, uma meia-verdade.
Ou seja, tem algo de verdade, mas tem algo de engano por detrás dessa verdade, ou que se mistura a essa verdade. E, portanto, as armas com as quais nós lutamos, elas destroem as fortalezas, elas anulam sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. É exatamente essa disposição do coração, sobretudo nesse século em que nós estamos vivendo, século 21, estamos já no final de uma era, a era da igreja de Laodiceia, em que os homens são arrogantes, os homens em sua natureza, em sua constituição, são altivos, e portanto, não raras vezes nós somos altivos para com o conhecimento de Deus. Nós agimos com altivez, agimos com arrogância, como se nós fôssemos melhores do que Deus, ou como se nós entendêssemos mais do que Deus, ou soubéssemos mais do que Deus. É como se fosse uma criança rebelde, um adolescente rebelde contra os pais, que julga que os pais nada sabem, que os pais nada podem e de que não precisam dos pais, por isso lançam na face do pai continuamente aquelas palavras de arrogância, de altivez, como de alguém que fosse independente. Então essas armas que o apóstolo Paulo traz aqui, ele diz que destrói as fortalezas da mente, anula os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Uma vez que essas armas poderosas, e essas armas poderosas são nada mais, nada menos do que a própria palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é poderosa, ela entra no coração do homem e destrói as fortalezas, ela anula os sofismas e anula essa altivez do coração do homem, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Então os irmãos percebem que há dois lados. Por um lado, é Deus querendo trazer o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Ter uma mente cativa, uma mente sob o controle da verdade. Uma mente liberta pela verdade. Uma mente controlada pelo Espírito da verdade. Mas em contrapartida vem as trevas e elas vão ali construindo, edificando, erigindo fortalezas. Sabe para que as fortalezas? Para que quando a palavra vier, você possa resistir. Quantas vezes nós ouvimos a palavra com resistência? Ouvimos, entendemos, mas a altivez do coração muitas vezes não permite que nós simplesmente digamos: Senhor, é verdade, a tua palavra é a verdade, e tudo que não é a tua palavra não é a verdade, e por isso eu preciso, a despeito das dificuldades, de receber essa palavra e de fazê-la habitar dentro do meu coração mediante a fé. Então o maligno vai lutando para estabelecer ali as barreiras, as fortalezas, e ele vai misturando o engano na verdade, para criar os sofismas, para que você possa ficar dizendo: olha, eu sei, eu conheço a verdade, mas será que essa verdade, do modo como você conhece, ou do modo como você entende no momento, ela é a verdade pura ou uma verdade sofismática? Então, a palavra de Deus tem esse poder de destruir fortalezas. Nessa manhã, nós queremos ministrar uma palavra com fim em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, de destruir as fortalezas prováveis ou possíveis que existam dentro de nós. Permita isso. Fala: Senhor, que a tua palavra entre em mim e destrua a fortaleza, destrua os sofismas e anule toda altivez do meu coração. De modo que ao final dessa mensagem, o nosso pensamento, o nosso coração possa estar completamente cativo da verdade. Amém? Fica essa palavra como advertência para que você escute a ministração com o seu coração na mão. Escute com atenção, escute com temor e tremor, porque é a palavra de Deus, é a verdade de Deus que Ele nos concedeu para que nós pudéssemos compartilhá-la hoje. É o que nós temos para hoje, é uma palavra cujo tema é a responsabilidade da graça. Quero começar então pedindo que os irmãos abram a escritura na epístola de Paulo a Tito. Eu quero enumerar aqui, portanto, os tópicos que eu vou tratar, porque enumerando, os irmãos poderão acompanhar melhor o entendimento, a sequência
do pensamento. Se Deus me der a graça, eu ministrarei aqui 4 tópicos e um apelo. O primeiro tópico fala sobre a disponibilidade da graça e os seus objetivos. Tito, capítulo 2, versículos de 11 ao 14. Veja a escritura. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vejam os irmãos como que a escritura é clara. O apóstolo Paulo estava dentro de um contexto, quando ele escreveu essa epístola, o contexto do primeiro século, que era exatamente o conflito entre os judeus e convertidos e os não judeus. De sorte que aquela ideia de que a graça de Deus, ou que o Messias, ou que o reino de Deus pertencessem única e exclusivamente aos judeus, estava sendo destruída. Este era um dos enganos, ou um dos sofismas que estava vigente na época do apóstolo Paulo, de que a graça era exclusiva, ou de que o reino de Deus era exclusivo, ou de que o Messias fosse exclusivo da nação de Israel. Aí vem o apóstolo Paulo, então, quebrando anulando esse sofisma, dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E quando nós falamos da graça de Deus, nós estamos falando exatamente do coração de Deus, do coração gracioso de Deus, do coração de Deus cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, que se dá gratuitamente ao homem miserável. A graça de Deus, ela pressupõe que haja, de um lado, um ser completamente compassivo, amoroso, cheio de clemência, cheio de perdão, cheio de amor, e do outro, então, deve haver, certamente, aquele que é miserável e que nada pode fazer pela sua situação. Então, Deus derrama a sua graça, derrama o seu amor, derrama a sua bondade gratuitamente sobre o homem miserável, sem nada lhe cobrar. Até há um conceito muito tradicional que diz que a graça é um favor imerecido. Então, esse favor imerecido, porque é um favor divino, a favor daquele que não merece, daquele que não somente não merece, mas que não tem os meios de adquirir, ou de conquistar, ou de atrair para si essa graça. Então imagine vocês que quando Deus olha para nós, em nós mesmos, nós somos todos os homens desgraçados. Porque a despeito de quão bom você pense ou pareça ser, o fato é de que os homens, eles estão destituídos da graça de Deus, estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram. O homem, em natureza, ele é egoísta, ele é avarento, ele é mau, ele é perverso, mas ainda assim, Deus, ele nos amou profundamente. Ele nos amou incondicionalmente. E ele nada exigiu, absolutamente, em troca dessa salvação que ele nos concede. Somos salvos de fato, como Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, somos salvos pela graça. Nós somos salvos unicamente pela graça e não por meio de obra alguma. Esta é a mensagem central do Novo Testamento. Isso porque quando você encontra a encarnação de Cristo, você olha para a morte de Cristo, para a ressurreição de Cristo, ora, tudo isso visa, de um modo geral, alcançar este homem que carece de salvação. De sorte, então, que onde se prega o Evangelho, essa mensagem da graça ela tem que ser dita para que o homem possa, no seu coração, reconhecer essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus, este amor de Deus, para que ele tenha uma reação positiva. Infelizmente, este é um tema muito mal compreendido e sempre foi em muitos tempos, tanto na época da Reforma Protestante, quando esse tema da graça foi trazido à tona, em razão da cisão que houve na Igreja Romana, o movimento de reforma, e também nesses últimos dias em que nós vivemos. E neste ministério eu tenho percebido que também há uma certa confusão com respeito à finalidade da graça. Algumas pessoas, ao compreenderem a graça, entenderem
que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e, portanto, essa graça me alcança, ela me alcançou, ela me inclui. Então agora, entendendo isso, que eu sou salvo pela graça, é possível que o maligno, ele semeie no coração de cada um de nós, ele semeie o problema que tem se manifestado em quase todas as pessoas que ouviram a mensagem da graça como ela é. A chegar a um ponto de cair num tipo de comodismo espiritual e de não reagir ao chamamento de Deus, não reagir ao Evangelho, viver uma vida individual, uma vida egoísta, uma vida de pecado, uma vida totalmente descomprometida com Deus, com o Evangelho, com a sua palavra, com a igreja, fazendo tudo isso em nome de quê? Não, da graça. Não é porque nós somos salvos pela graça e, portanto, nada podemos fazer e nada precisamos fazer, e basta que se confie nessa graça e estaremos salvos. Entretanto, o apóstolo Paulo continua aqui no capítulo 2 de Tito, dizendo no versículo 12, educando-nos. Ou seja, essa graça de Deus, ela se manifestou a todos os homens, educando-nos. Então essa graça, ela tem um papel fundamental. Ou seja, o papel da graça não é simplesmente nos informar, dizendo que Deus é bom e que Ele nos ama e que nos salvou gratuitamente por meio da redenção em Cristo Jesus. Isso é verdade. Entretanto, a graça, ela vai além de uma boa notícia daquilo que Cristo fez por nós. A graça traz uma mensagem daquilo que Cristo quer fazer em nós. Não somente o que Ele fez, mas o que Ele deseja fazer agora, que somos alcançados por essa graça. Por isso que diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Esse verbo educar, seja no grego, seja no latim, seja em português, traz a ideia de ser conduzido para fora. Educar vem de ex ductor. Ducto é um caminho. Ducto é um caminho e esse ex quer dizer para fora. Então a graça de Deus, não somente ela nos salva, nos livra judicialmente do império das trevas, como agora ela pega em nossas mãos e começa a nos conduzir para fora do mundo, para fora das impiedades, para fora da mentira, do engano, das trevas, a fim de que, versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, essa graça quer nos constituir um povo. Deus não quer simplesmente nos constituir indivíduos. Indivíduos que vivem cada um por si mesmo, cada um a seu modo, cada um do seu jeito. Não, Deus quer constituir um povo. Deus quer constituir uma nação santa, um povo santo, um povo que é coletivo, que possa viver à altura do seu chamamento, conforme nós encontramos aqui, versículo 12 continua dizendo, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Este texto para mim é um texto muito claro, em que explica essa universalidade da graça e o papel dessa graça, que é um papel salvador. A graça é uma graça salvadora. Nós temos que entender que a graça inicialmente ministrada a nós é aquela graça que fala de um aspecto judicial. Qual que é o aspecto judicial? Ora, nós tínhamos uma dívida e essa dívida foi paga por meio de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça. Então, nada nos foi cobrado. Agora essa graça, ela continua a ser trabalhada em nós. A graça não para, não fica estagnada no aspecto daquilo que Deus fez por nós em Cristo, mas a graça, ela é dinâmica e ela continua a atuar e atuando no nosso ser, nos educando. Nós precisamos de ser educados, na verdade, para que nós sejamos libertos,
completamente de tudo aquilo que nos impede. Aqui é dito a impiedade, as paixões mundanas, a insensatez, a injustiça, a impiedade. Ou seja, sermos nós libertados dessas coisas, para que então possamos ser um povo que aguarda a segunda vinda de Cristo, que ama a segunda vinda de Cristo e que então agora vive neste aguardar, sendo aqui na terra, não no céu, mas aqui na terra, um povo exclusivamente de Deus, um povo zeloso, um povo de boas obras. Você sabe que quando o apóstolo Paulo fala sobre a graça, ele traz palavras como zeloso. Olha o versículo 14. Ele diz, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Ou seja, falar sobre a graça não significa que essa graça, ela dá o direito ao crente, ao homem, à pessoa, de viver como ela bem quiser. Não, ela, na verdade, quer nos transportar de um estágio de carnalidade espiritual para um estágio de crescimento espiritual. Isso é feito por meio da graça de Deus, mediante a palavra de Deus, que uma vez ministrada, vai nos clareando o entendimento e vai transformando, então, o nosso ser. Nós temos que ficar atentos com respeito a isso, porque quando nós lemos o Apocalipse, no capítulo 2, sobretudo, também no capítulo 3, nós temos ali as 7 igrejas. Os irmãos sabem que aquelas 7 igrejas, que estão ali as cartas às 7 igrejas, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, fala exatamente da condição e da história profética da igreja ao longo dos tempos. Se a primeira igreja do primeiro século era Éfeso, nós, nos últimos dias, somos Laodiceia. A igreja da Idade Média foi Tiatira. Ou seja, em cada tempo, a Escritura nos coloca uma igreja profética para falar de uma condição do coração. E é interessante como que essas 7 cartas, em todas elas, ou na maioria delas, o que nós vamos encontrar? O próprio Jesus falando às igrejas. Ou seja, essas cartas que estão no capítulo 2 e no capítulo 3, são cartas assinadas por Jesus. Como que dissesse, quem escreveu Tito? Alguém diria, não, foi o apóstolo Paulo. Sim, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Sim, mas é uma carta de Paulo. Fala nessa carta o apóstolo Paulo, não é assim que diz? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, tal. Agora, quando você lê Apocalipse, capítulos 2 e 3, carta à igreja em Éfeso, no cabeçalho de cada uma delas, é o próprio Jesus quem se dirige à sua igreja para exortá-la e para fazê-la ver os seus desvios, para fazê-la ver a sua real condição, sobretudo a condição do coração, que se reflete nas nossas obras, que se reflete no nosso viver, que se reflete nas nossas ações. E há 2 textos, inclusive, um que está na igreja de Éfeso, a primeira carta, e o outro na última carta, que é Laodiceia, que é de extrema reprovação, a despeito da mensagem da graça. Eu nem diria a despeito da mensagem da graça, mas exatamente por causa dessa graça salvadora, é que nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 2, lá no versículo 5, quando o Senhor diz assim para a igreja de Éfeso, olha, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, esse é o versículo 4, e volta à prática das primeiras obras. No versículo 5 vem a advertência, se não, em outras palavras, se a igreja não se colocar na posição para a qual ela fora chamada, nós temos que entender que o Senhor nos colocou como coluna e baluarte da verdade. Olha que privilégio, olhando para cada um de nós aqui, imaginar que o Senhor nos chamou para que neste século, um século de profundas trevas, nós sejamos coluna e baluarte da verdade. Então ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, o que acontecerá? O que diz na sua Bíblia? O que diz a sua Bíblia? Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o seu
candeeiro, castiçal, candelabro. Olha o que o Senhor está dizendo. Irmãos, imagine vocês agora comigo, pense comigo por um momento. Deus tem uma obra muito grande em nossas vidas. Traz o seu coração para cá em nome de Jesus. Deus tem uma obra grande. Os irmãos, não sei quantos irmãos sabem, mas este ministério, ele nasceu muito antes de nós mesmos sabermos que ele já havia no coração de Deus. O Senhor nos preparou desde sempre para esta obra de ministério. Talvez o tempo não seria suficiente e nem nós temos o costume de dar extensos testemunhos de ordem pessoal. Mas eu estou convicto, estou claramente convicto de que quando o Senhor me chamou, Ele me chamou para uma grande obra em todo o mundo. E o Senhor trouxe cada um de vocês para se unir a este ministério, para que nós juntos pudéssemos cumprir com esta obra. Eu me recordo que desde a minha infância, o Senhor falava profundamente ao meu coração, e já colocava no coração um desejo profundo de levar a sua palavra a lugares muito distantes. Desde sempre, eu tive no meu coração uma paixão muito grande pela Escritura, inclusive. Agora estamos aqui, o Senhor nos deu o privilégio de podermos ter uma compreensão da verdade, como pouquíssimas pessoas possuem. Então o Senhor nos coloca como um candelabro, como um candeeiro, numa posição. Para que serve um candeeiro, irmãos? Não é para iluminar, não é para testemunhar, não é para brilhar, para resplandecer, para trazer luz. Esse é o papel da igreja. Ser um candelabro que ilumina, que brilha, que resplandece, que dissipa as trevas da ignorância, as trevas do pecado, as trevas do desconhecimento de Deus, as trevas do desconhecimento da verdade, as trevas da mentira. Agora o Senhor então coloca aquele candelabro e diz: olha, vocês vão ficar aqui neste lugar e nesta posição para poder resplandecer. Como o próprio Cristo disse, que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma mesa. Ou coloca? Ou seja, existe uma posição, existe um lugar estratégico onde se coloca a luz. Então o candelabro, ele também tem uma posição, um lugar onde se coloca para ali ele funcionar como uma fonte de luz, uma fonte de conhecimento, uma fonte de verdade, uma fonte de libertação. Agora, imagine agora que esse candelabro, que é a igreja, de repente vai perdendo aos poucos, vai perdendo a intuição do seu chamamento, vai perdendo aquele sentimento que ardia tão profundamente por esse chamamento. E as coisas vão ficando tão simples, e vão ficando tão normais, e vão perdendo o brilho. Eu, quando estive em São Paulo, eu fiquei profundamente tocado. Eu digo para os irmãos porque cheguei lá e encontrei um grupo pequeno de umas 30 pessoas, inicialmente, se bem que havia uma média de 50 pessoas nos dias da conferência. Entretanto, assim, de início, logo tinha umas 15 a 20 pessoas que estavam ali já pronto para nos receber. Irmãos, mas quanta emoção. Você vê pessoas que ao olharem para você, brilham os olhos, choram e dizem assim: muito obrigado porque vocês vieram aqui. Que coisa maravilhosa. Pessoas que viajaram de lugares distantes para estar lá e estiveram lá todos os dias. Estiveram lá na quinta-feira à noite, na sexta de manhã, na sexta à noite, no sábado de manhã, no domingo de manhã. E olha que nossas mensagens são bem extensas, né? Para suportar todas essas reuniões, nessa extensão de mensagens que nós ministramos, sentadinhos lá, ouvindo, sorrindo, abraçando, colaborando, recebendo essa palavra maravilhosa, ao passo que aqui no Distrito Federal, eu vejo que nós já estamos muito fartos, nós estamos um pouco obesos, nós estamos gorfando palavra. Ou seja, tanta palavra que eu posso escolher o dia de ouvir ou não ouvir, porque, na verdade, nem tem muito tempo para ficar, é muita palavra, é muito longa, então, aí nós vamos perdendo aquele primeiro amor, aquela paixão, aquele ardor, e ao irmos perdendo, nós vamos nos enfraquecendo.
Aí o Senhor diz assim, olha, lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, qual foi o ponto, qual foi o momento em que você se distraiu e se permitiu ser levado por outros sentimentos, por outros, ou por vários entretenimentos que acabaram roubando o teu tempo, roubando a tua mente, roubando o desejo de viver para Deus, de ser útil para Deus. E o Senhor diz, olha, se vocês não se arrependerem, se não mudarem, uma coisa é certa, eu removerei do seu lugar o seu candelabro. Tirar do lugar quer dizer, eu passarei essa graça a outro povo. Os irmãos acham que não há pessoas sobre a terra, ou aqui no DF, ou em Taguatinga que seja, ou em outro lugar, a quem Deus não poderia ter dado esta revelação que Ele deu a você e a mim? Por que Ele nos escolheu a nós? Por qual motivo? Por que Ele te escolheu? Eu sou sincero, simplesmente eu não sei por quê. Honestamente, não vejo em nós nenhuma vantagem sobre nenhum outro cristão que nos faça melhores do que eles para o Senhor ter nos escolhido. Mesma coisa de perguntar por que Deus escolheu a Davi. Eu também não sei. Deus, Ele escolhe, e essas escolhas são, muitas vezes, constituem um mistério do coração de Deus. Agora, uma coisa eu sei, que aqueles que são chamados, não somente por essa graça de salvação, da qual todos os homens são alvo, mas sobretudo dessa graça ministerial. O Senhor diz, eu removerei do seu lugar. Aqui é uma, abre aspas, ameaça, fecha aspas, no aspecto coletivo. Porque o candelabro é a igreja, remover a igreja é remover todos nós. E pegar essa mensagem, essa verdade, essa revelação e entregar a um outro grupo de pessoas que possa fazer cumprir e fazer valer o privilégio. Mas há uma outra palavra de advertência também na última carta de Laodiceia, e essa agora não é coletiva. Não é remover o candelabro que é a igreja, mas agora é uma advertência individual, quando no capítulo 3, versículo 16, o Senhor fala, olha, porque você não é quente e nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que palavra dura, não? Palavra dura. Uma palavra, você fala assim, olha, não dá para engolir você. Porque você tem se tornado morno. Ser morno quer dizer ser indiferente. Porque o texto não diz como a maioria das pessoas interpretam ou entendem, como se o ser frio fosse ser desviado e o ser quente fosse ser um crente pegando fogo. Não. Aqui ele diz, porque não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele quer vomitar porque você não é frio e porque você não é quente. Ou seja, você não está decidido, porque o quente e o frio são temperaturas específicas. Agora o morno não. O morno é a mistura do frio com o quente. É o meio termo, é o intermediário, é o crentinho médio, é aquele que não faz diferença, é aquele que não fede nem cheira. Aí o Senhor diz, olha, eu vou vomitar da minha boca. Vou te devolver. Isso é uma reprovação, não no sentido de se perder a salvação, mas está falando de uma reprovação quanto ao nosso sabor e quanto ao nosso ser, ao nosso coração. Então o Senhor nos adverte, Ele falou, olha, a graça, ela foi dada gratuitamente a todos os homens, agora ela nos educa, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos transforma, ela nos muda. E é preciso, portanto, que nós venhamos atentar para essa graça, atentar para saber em que ponto nós temos errado, ou nós temos não valorizado essa graça de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Eu quero mostrar algo para os irmãos aqui nesse texto. Eu não quero que os irmãos tomem essa palavra como uma palavra coercitiva, como quem procura levar os irmãos a uma reação movida pelo medo, absolutamente. A Bíblia fala que no amor não tem medo, não há o medo.
Essa palavra é uma palavra de conscientização daquilo que Deus nos tem dado. Para que você possa, inclusive, contemplar o seu próprio valor enquanto um servo de Deus, chamado por Ele, e que tem recebido um ministério tão abençoado. 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: olha, lancei, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Esse texto, amados, ele é um texto muito específico naquilo que ele quer dizer. Ainda que, apesar da sua especificidade, esse texto traz um princípio, o princípio das obras serem boas ou más. Entretanto, quando Paulo usa esse texto, ele o faz aplicando dentro de uma circunstância específica. Ou seja, é um fato que as nossas obras, no geral, elas podem ser de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, feno e palha, de um modo geral. Mas quando Paulo usa esse princípio, ele aplica esse princípio dentro de um contexto específico. Pastor, qual é o contexto dessas palavras? Ele está dizendo aqui de um fundamento e de um outro que edifica sobre o fundamento. O assunto aqui, portanto, são as obras da edificação. Não são qualquer obra, não é qualquer tipo de obra. São as obras da edificação. E o que prova isso são os versículos anteriores, quando ele diz lá no versículo 4. Ou melhor, no versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Ou seja, um planta, o outro rega. Então, na igreja, todos nós, enquanto ministério, nós temos uma participação ministerial. Haverá o galardão individual de cada um, e haverá o galardão por ministério, que nós estamos juntos, unidos e imbuídos de uma única incumbência. O Senhor diz, olha, o fato é que cada um, nesta edificação, veja lá como edifica. É exatamente o versículo 11. Ou melhor, o versículo 10, no finalzinho. Porém, cada um veja como edifica. Ou seja, como você se posiciona, como você está agindo nesta causa, nesta obra de edificação. Há muitas pessoas que dizem, não, pastor, o congregar é algo de só menos importância. Essa semana mesmo, inclusive, eu ouvi alguém dizer que o congregar foi necessário no primeiro século. De lá para cá não é mais necessário congregar. É dispensável congregar, de sorte que a pessoa escolhe o congregar ou não. Se for bom, congrega. Se não for bom, você não precisa congregar. E a razão que essa pessoa justificou dizendo que foi necessário somente no primeiro século é porque ainda não tinha a Bíblia disponível. Ou seja, ele quis dizer que uma vez tendo a Escritura disponível, desde que você tenha a sua, você não precisa de mais ninguém. Você mesmo pode consultar. E aí ele disse ainda mais que, sobretudo nesse tempo da internet, pronto, aí você está em casa, porque agora você não tem necessidade de se deslocar, de sair. Para que isso? Se você pode, por si mesmo, individualmente, sozinho, se alimentar por uma fonte, ou por muitas fontes que estão aí disponíveis. O fato é que a Bíblia fala de uma edificação mútua. Eu não entendo como se pode construir um edifício deixando um tijolo num lugar, o cimento no outro e a areia em outro lugar, sem mesclar, sem misturar. Há uma obra de Deus de edificação. Lógico, há níveis de edificação. Existe a edificação do corpo de Cristo, no seu aspecto místico, que é coletivo, que é geral, que é atemporal, inclusive, e alocal, porque nesse corpo místico, todos os santos, de todos os tempos, de todos os lugares estão sendo edificados. Agora, como é que Deus resolve o problema dessa necessidade de haver uma edificação de contato? Aí o Senhor estabeleceu as igrejas locais. As igrejas locais, elas são, na sua essência, a plenitude da igreja como um todo. Toda igreja local possui, em substância, a essência de todo o corpo de Cristo. Embora, em número, seja apenas uma representatividade.
De sorte que o apóstolo Paulo traz aqui nesse capítulo é sobre a responsabilidade que o chamado, aquele que foi alcançado pela graça, ele tem diante da edificação coletiva e da edificação individual. De sorte que ele vai dizendo aqui, a partir do versículo 12, da maneira como nós podemos edificar. Ou seja, ele está chamando a atenção para mim, Alexandre, para Josué, para Paulo, para a Vera, Vladimir, Adriana, para o irmão José, para o irmão fulano, Beltrano, irmã Júlia, irmã Raimunda, irmã Silvia, Israel, Gil, cada um de nós, eu poderia falar o nome de cada um dos irmãos que estão aqui, ou de todos que não estão aqui também. A verdade é, o fundamento está lançado. Agora, e nós que estamos sobre este fundamento? Você está sobre o fundamento que é Cristo? Glória a Deus por isso. Esse fundamento é pura graça de Deus. Não merecemos estar nesse fundamento. Agora, o fato é que nós fomos colocados sobre o fundamento para edificar. Você se dá o direito de falar assim, não, pastor, eu estou no fundamento, mas eu não quero edificar. Eu não quero edificar. Eu quero apenas estar no fundamento, usufruir do benefício do fundamento, ter a garantia do fundamento, ter a sustentação do fundamento, ter a segurança do fundamento, mas eu não quero edificar. Você se dá a esse direito de falar isso? Qual o cristão que diz isso? Não, pastor, eu gosto muito do fundamento, maravilha, dou graças a Deus por isso, mas eu não quero edificar. O fato é que todos nós edificamos, porque o próprio não edificar é um tipo de edificar. O não edificar já é você edificar com madeira, feno e palha, porque é tudo aquilo que procede do homem caído, procede do homem natural, procede da alma humana. Agora, há uma maneira de edificar com ouro, prata e pedras preciosas. O certo é o seguinte, é que porque nós recebemos a graça de Deus, e porque então nós fomos alcançados por essa graça, é que todos nós um dia teremos de passar pelo tribunal de Cristo, todos nós. E isso é muita graça, porque se você não estivesse no tribunal de Cristo, você ia parar em outro tribunal. E aí seria o tribunal do trono branco, ou que fosse lá das nações, lá do trono de glória. Mas que privilégio é poder estar no tribunal de Cristo, um tribunal familiar. Ou seja, a graça, ela não nos isenta de responsabilidade de ter recebido a própria graça. A graça nos responsabiliza, no sentido de, olha o teu privilégio. Olha como que Deus é maravilhoso, você tem esse privilégio, o que você faz desse privilégio? O que você faz desta graça maravilhosa? E eu pensando isso essa manhã, antes de vir aqui para a reunião, eu me lembrei de Lucas capítulo 16. Não, na verdade, o Lucas 16 foi ontem, né? Mas hoje eu me lembrei que antes do capítulo 16 de Lucas, veio um 15. Foi o que eu me lembrei. Porque eu coloquei na minha sinopse aqui, está aqui, ó, Lucas 16. Nós temos duas parábolas que tratam exatamente desta responsabilidade. Hoje de manhã, o Espírito Santo falou para mim assim, olha, antes do capítulo 16, tem o capítulo 15, que eu não tinha me atentado para esse fato. Não que o capítulo 15, não é isso? Mas o que introduz o capítulo 16 é o capítulo 15. Ou seja, eu tenho que ler o capítulo 16 pensando no capítulo 15. Porque no capítulo 15 nós temos 3 parábolas. E no capítulo 16 temos 2 parábolas. Agora, vejam que o capítulo 16, e eu vou falar quais são as parábolas do 16, ele nos fala a parábola do administrador e a parábola do rico e Lázaro. Eu digo parábola porque, embora fosse ali um fato, mas o fato foi contado para alegorizar uma outra situação. Por isso nós chamamos de fato alegoria, mas para simplificar o entendimento, temos a parábola do administrador e a parábola do rico e Lázaro. Ambas as parábolas, eu falarei para os irmãos daqui a pouco, elas tratam da responsabilidade cristã, ou da responsabilidade do servo, da responsabilidade daquele que está imbuído de um serviço, está ali estabelecido para um determinado serviço.
Mas aí, como o capítulo 16 fala dessa responsabilidade, desse serviço, o capítulo 15, que o introduz, nos traz a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. O que nós temos nessas três parábolas, da ovelha, da dracma e do filho? Os três perdidos. Primeiro, nós temos a ideia de que se o filho está perdido, se a dracma está perdida, se a ovelha está perdida, nós temos aqui três símbolos que se referem ao mesmo objeto, ou seja, ao homem perdido. Então, um tema subsidiário do capítulo 15 é que o homem está perdido. Porque o tema principal está no pastor que busca a ovelha, está na mulher que varre a casa até encontrar a moeda perdida, e está no pai que recebe os filhos de braço aberto. Ou seja, está na graça de Deus. É o Deus Trino, Pai, na parábola do filho pródigo, o Filho, na parábola da ovelha perdida, e o Espírito Santo, na parábola da dracma perdida. O Espírito, o Pai e o Filho, o Deus Trino, completamente cheio de graça, para buscar, para iluminar e para receber o filho perdido. Porque na parábola da ovelha perdida, o pastor busca a ovelha. Na dracma perdida, o Espírito Santo ilumina a casa para encontrar a moeda. E na parábola do filho pródigo, o pai recebe. Então o Deus Trino é aquele que graciosamente, movido pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua graça, ele busca, ilumina e recebe o perdido. Isso é uma manifestação profunda de quê? Da graça de Deus. Diga amém. Quem foi alvo do capítulo 15 de Lucas? Diga amém. Diminuiu. Mas tudo bem. Quem não foi, eventualmente poderá ser-lo, não é? Mas vamos lá. Quem foi alvo da graça de Deus do capítulo 15 de Lucas, quando fala da ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido? Ou quem aqui, porventura, foi a ovelha perdida, a dracma perdida, ou o filho perdido, que foi alcançado pelo amor gracioso de Deus Trino? Melhorou um pouco mais. Então todos vocês que estão no capítulo 15 precisam transitar para o capítulo 16. Eu sou aquele filho perdido. Eu sou aquela dracma perdida. Eu sou aquela ovelha perdida que o filho foi buscar, que o Espírito Santo iluminou e limpou a casa, varrendo, e que o pai recebeu com festa. O pai não recebeu com tristeza, com rancor, não recebeu assim, com a pulga atrás da orelha. Será que ele vai fazer de novo? Será que ele não veio pegar o restante dos bens que sobraram? Não, não. O pai recebeu com alegria, com festa. Com festa. Interessante que quando a Bíblia diz que quando o pecador se converte, há uma festa no céu. E não é sem razão que a festa do Pentecostes, lá do Antigo Testamento, que era a festa da colheita, que em Atos capítulo 2 representa a colheita de almas, ou seja, pecadores sendo colhidos e sendo recebidos. Então, Pentecostes é colheita, que significa colheita de almas, que é salvação de pessoas. O Pentecostes era feito com uma festa, de comer e beber e dançar. Então, a festa está sempre vinculada à salvação do homem. Quando essa graça alcança o homem ele é trazido de volta a Deus a uma festa, a uma alegria. Então, todos esses que experimentaram essa graça precisam transitar para o capítulo seguinte de Lucas, que é o capítulo 16. Aí lá vai falar sobre um tal de administrador. E vai falar de um tal de um rico. Eu quero enfatizar o administrador da primeira parábola, os irmãos podem ler em casa, e o rico da segunda parábola. O que diz do administrador? Olha, ele era um gerente dos bens do seu senhor, um homem muito rico, que tinha uma grande empresa, vamos colocar nesses termos. E aquele homem então colocou ali um administrador para cuidar das suas finanças, dos seus bens, das suas contas. Veja como que Lucas coloca, sabiamente, tão logo a ovelha é encontrada,
tão logo a moeda é encontrada, o filho pródigo é resgatado, agora nos coloca o apóstolo no cenário do serviço. Administradores. Pastor, eu sou o administrador ou sou a ovelha? Você é uma ovelha que se tornou administradora do ponto de vista da sua consciência de sua responsabilidade agora. Não que nós não fôssemos antes, mas que somente quando a pessoa é salva, resgatada, é que agora ela vai ter o entendimento de que ela foi chamada para servir. E agora então, esse administrador, em suma, o tempo é muito pouco, mas esse administrador, ele não estava fazendo a coisa direito. Ele estava defraudando os bens do seu senhor. Vamos imaginar então que na parábola seguinte, a parábola do rico, o rico estava esbanjando os bens. Aqui o administrador estava defraudando os bens. Ou seja, tanto de um lado como de outro, falta a responsabilidade quanto à sua função. O administrador, ele tem que simplesmente levar a cabo aquilo que o seu senhor quer, do modo como ele quer. De repente, diz a Bíblia, que o patrão daquele homem ficou sabendo que ele estava defraudando os seus bens, por isso ele lhe procurou e disse, olha, presta conta da tua administração, porque tu já não permanecerás nela. E agora foi que aquele administrador foi pensar, e agora, o que eu farei? Eu não vou seguir na parábola, quero parar aqui. E agora, o que eu farei? Porque tem que prestar conta da administração. O que será de mim agora no meu futuro? Então todos nós aqui somos a ovelha, a moeda, o filho perdido, mas que agora estamos na condição consciente de administradores de Deus. O Senhor nos tem chamado, ou não tem chamado? Nos tem dado entendimento, ou não tem dado entendimento? Revelação. Nós somos, na verdade, grandes dispenseiros, ou um ministério dispenseiro dessa revelação neotestamentária de Deus. Agora, vai chegar um momento, esse momento pode ser hoje, para mim, pode ser hoje para você, pode ser amanhã, não sabemos o dia exato, mas sabemos que logo, logo, o Senhor dirá assim, olha, Vladimir, presta conta da tua administração, porque tu já não permanecerás nela. O que significa isso? Você vai deixar este mundo, essa vida humana, você vai partir para a eternidade. E é neste momento, quando a pessoa sabe, ela se vê diante da demissão iminente da sua responsabilidade, é então que a pessoa pergunta, e agora? O que eu vou fazer? Vocês já pensaram nisso, irmãos? De que hoje o Senhor pode pedir a tua administração? Administração. Hoje. Como você tem administrado tudo aquilo que Deus te deu, sobretudo essa grandiosidade de revelação e de entendimento, como você tem edificado e o que você tem feito para edificar? Ou será que você simplesmente se acha no direito de não edificar? Essa primeira parábola do 16 mostra isso. Agora a segunda parábola é extremamente interessante. E eu preciso que os irmãos pensem comigo, se concentrem bastante, porque agora é o ponto essencial que eu quero tratar com os irmãos, que é a parábola do rico e Lázaro. Reafirmo que nós falamos parábola, porque embora narre ali um fato, mas esse fato narrado foi usado numa aplicação em um momento para representar algo. O que diz então o fato, a alegoria do rico e Lázaro? Jesus contou uma história assim, olha, presta atenção. Diz que havia um homem rico. Pensa num homem rico. E de acordo com Romanos capítulo 11, atenção porque nós vamos transitar para contextos diferentes. De acordo com Romanos 11, nós hoje somos este homem rico. O homem rico, lá da parábola de Lucas 16, a partir do versículo 19, diz que havia um homem muito rico.
e que ele vivia diariamente assentado a uma grande mesa, onde ele se regalava. Um homem rico que se vestia de púrpura e tinha uma mesa diante de si completamente farta. Pensem numa mesa farta. E ele sentado a essa mesa, agora todos os dias ele se regalava diante daquela mesa, daqueles manjares, e comia, e bebia, e se lambuzava, e ia caindo um pedaço de comida, de pão no chão, e as migalhas ia caindo e sujando, e ele comendo, tranquilamente, porque coisa boa é quando você tem fartura. Por que você vai se preocupar, ou com o que você vai se preocupar, se a sua mesa é farta? O que importa se a mesa do vizinho não tem? Estava lá o homem rico, tinha muito dinheiro, tinha muita fartura. Mas Jesus continua dizendo, e jazia à porta daquele rico um homem chamado Lázaro, cheio de chagas, morrendo de fome, desejoso de se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. Mas o rico não dava. Esse é o quadro que Jesus pintou. Os irmãos conseguem vislumbrar esse quadro? Coloque-se agora você nesta mesa, junto a esta mesa. Você é o homem rico. Essas riquezas todas, nós veremos daqui a pouquinho, dizem respeito às riquezas da revelação, que a despeito de serem rudimentares, era o melhor que tinha, que os judeus haviam recebido de Deus. A mesa farta diz respeito àquilo que eles receberam enquanto oráculos de Deus. Então pense você está numa mesa farta ou você está jazendo à porta daquele que tem a mesa farta? Você, membro do ministério apostólico de Volta à Palavra, onde você está? Pense um pouco comigo. Custava esse rico falar assim, ó pessoal, é o seguinte, eu sou um homem muito rico, muito privilegiado, agraciado por Deus, então eu vou dividir isso aqui, Vou dividir porque tem um Lázaro ali fora, e eu vou chamá-lo para dentro, vamos dar um banho nele, vamos curar as feridas dele, e vamos colocar ele para comer à mesa conosco. Colocá-lo à mesa para comer conosco. Custava ele fazer isso? Esse era o papel dele. Porque essa parábola, ela visa demonstrar a condição dos judeus na época de Cristo. Os judeus da época de Cristo, enquanto uma nação separada, uma nação que fora liberta do Egito, que recebeu a lei e os profetas, que foram constituídos os oráculos divinos, eles tinham o dever, Israel tinha o papel, a responsabilidade de compartilhar o evangelho com o mundo. E eu pergunto, eles compartilharam? Não, eles se acomodaram. Ficaram vivendo a sua vidinha no templo, nas suas festas, nos seus sábados, nos seus sacrifícios, nos seus louvores. E o povo gentil, que aproximava-se do templo, logo deve ter aparecido lá um sumo sacerdote, daqueles velhos, e viu que os gentios estavam se aproximando muito do templo, de sorte que mandaram fazer agora um muro, chamado o pátio dos gentios. Os gentios é do muro para lá, para cá não. Aí ficavam lá os gentios do muro para lá, como jazia o Lázaro olhando para a mesa do rico. O fato é que o povo de Israel tinha uma mesa farta. E olha o que a Bíblia diz sobre essa mesa. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Sobre essa mesa, que lá na parábola representa as riquezas que o povo de Israel tinha então. Capítulo 11, versículo 9. Davi falando acerca da condição de Israel. Atenção, Davi falando acerca do privilégio de Israel. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Mas que coisa interessante, torne-se-lhes
a mesa em laço. Em laço. Ou seja, a mesa é um lugar agradável de se estar. Porque quem está à mesa está se alimentando, está reunido, está em comunhão, está em harmonia, está sendo suprido. Mas como que uma mesa, um símbolo tão bonito de comunhão, de prosperidade, pode eventualmente se tornar um laço, uma armadilha para fazer de você uma presa? Olha, o que Davi diz profeticamente, exatamente isso. Essa mesa, porque o capítulo 11 fala aqui da condição do povo de Israel, como que quando o Messias veio, eles acabaram matando o Messias. Ou seja, a mesa que representa os oráculos divinos que lhes foram dados exclusivamente ao povo de Israel, para eles compartilharem com o mundo, tornou-se para eles um laço. Toda vez que você recebe algo de Deus, quando você não compartilha, aquilo que você deixou de compartilhar se torna para você um laço. Porque você agora deixa de cumprir a vontade de Deus. Então, aquele homem rico olhava para Lázaro, Lázaro olhava de longe para ele, com fome. E isso ilustra lá no tempo de Cristo, o povo de Israel em relação aos gentios, como hoje representa a nossa condição, partindo aqui do princípio da riqueza, do princípio da mesa farta, em relação a todos os homens, cristãos ou não, que estão como Lázaro, com fome. Com fome do evangelho, da palavra pura, palavra libertadora. Nós temos uma responsabilidade, igreja. Nós temos um dever espiritual. O Senhor não nos chamou para nos encher a barriga e ficarmos aqui pançudos, igual o Sancho Pança. Não, nós fomos chamados para compartilhar, para dividir a palavra, para pregar a palavra. E para isso nós temos que nos unir e nos fortalecer para essa obra. Agora, o que aconteceu? Aí vem a segunda parte da parábola. Jesus disse, olha, aconteceu morrer o rico. E aconteceu morrer também o Lázaro. E este é o ponto dramático da parábola. Porque enquanto você está vivo com aquela mesa farta, você não se dá conta de que a sua vida é breve. Você não se dá conta de que você é mortal. Não se dá conta de que a vida é fugaz. E os anos passam voando. Talvez você se sinta jovem, forte. E talvez você até viva, inclusive, muitos anos. Deus te abençoe que você viva aí 200 anos. Mas 200 anos passa voando. Rapidinho você vai se dar conta. Puxa, já estou dessa idade. Um dia desse eu era jovem, estava lá jogando bola. Agora eu estou aqui, nesse lugar. E aí acontece de morrer o rico e morrer o Lázaro. Todos nós vamos morrer. Ou Jesus vai voltar. O que não deixa de ser morte, no sentido que você sairá de uma vida e de um mundo para outra vida e outro mundo. Diferente. Porque morte é transição. Vinda de Cristo será também transição. Então, independentemente de morte ou vinda de Cristo, o grande fato, é que o rico morreu. Só que o rico não contava que ia morrer. Ele não contava com isso. E é o nosso problema, nós não contamos com isso. E aí, meus irmãos, quando a gente está à beira da morte, ou quando nós morremos, acredito que toda pessoa quando morre, a primeira coisa que ela faz, quando pisa do outro lado da vida, ela sai pelos portões da vida e entra pelos portões da morte, a primeira coisa que ela deve pensar é, se eu pudesse voltar para resolver aquela pendência que ficou lá. Porque se eu pudesse voltar, se Deus me desse a graça, como Ele fez com o rei Josias, de me dar a graça de eu viver mais 10 ou 15 anos, poxa, eu poderia usar esse tempo agora para fazer o que eu não fiz. Aí eu ia valorizar, ia pegar com firmeza, eu ia me dedicar, eu ia orar, eu ia ajudar os irmãos na intercessão, na palavra, nas reuniões, na comunhão, mas são duas as portas da morte, como já dizia Antônio Vieira.
E alguém perguntou, mas Vieira, por que são duas as portas da morte, não pode ser 3 nem 4? Ele falou assim, duas eu tenho certeza, porque a Bíblia fala sobre as portas da morte, portanto não pode ser uma, é plural, então no mínimo 2. E por que 2 e não 3? Porque 3 também é plural. Ele diz assim, porque por uma você sai da vida, por outra você entra na eternidade. Lógico, é uma intuição, mas o fato é que todos que passam ao adentrar, ao sair da vida, ainda dá para voltar. Mas ao adentrar a eternidade não tem retorno. E agora? Ah, se a gente pudesse voltar, né? Ah, se pudesse voltar para poder resolver aquelas coisas. E acontece exatamente então, como diz a Escritura, com respeito a Esaú. Esaú, na sua juventude, na sua força, na sua capacidade, no tempo em que ele pensava que o tempo não passaria, ele pensava que o tempo não chegaria, porque o jovem nunca pensa que vai chegar aquele dia. Aí ele pegou e vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Eu não sei quantos aqui conhecem lentilha, mas naquele tempo a lentilha era um alimento muito pobre. Ou seja, era um alimento comum na mesa de todas as pessoas. O pobre comia lentilha, o rico também podia ter se quisesse. Era um alimento comum, como hoje é o pãozinho de sal na mesa do rico e do pobre. Então, mas para ficar mais claro, colocamos assim que trocou o direito de primogenitura por um miojo. Trocar a primogenitura por um miojo. Macarrão instantâneo. Quanta miséria, quanta falta de visão, quanto desentendimento, quanta treva. Irmãos, o que nós temos nas nossas mãos é algo muito grande e nós às vezes trocamos por um miojo. Mas aí acontece que o tempo passa, daqui a pouco está lá já Esaú, diante do seu pai que já está velho, e agora chegou o momento de receber a primogenitura. E seu pai simplesmente lhe diz, olha, não tenho primogenitura para você. O seu irmão já levou a primogenitura. Eu já entreguei para ele. Aí nesse momento, Esaú, que não se lembrava mais, volta no passado e lembra no dia que ele vendeu. Puxa vida, eu vendi, é verdade. É verdade, era minha. Mas eu vendi, troquei por um prato de lentilhas. E aí o escritor aos Hebreus diz que Esaú foi corroído de um sentimento como quem buscava um lugar de arrependimento e não encontrava. O que significa buscar um lugar de arrependimento? É que ele pensava assim, poxa, se eu pudesse voltar lá naquele dia que eu cheguei no campo, que Jacó estava fazendo lá o guisado de lentilhas, e que eu pedi um pouco para ele daquele guisado, ele não me deu, e ele disse que me daria em troca da primogenitura, se eu pudesse voltar, se o tempo voltasse, se fosse possível regressar, eu diria não para ele, ficaria com fome, mas não trocaria. Só que agora é tarde, agora o negócio agora é encarar a consequência. Interessante que em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, olha, não vos enganeis. Não vos enganeis. Olha, por que ele diz não vos enganeis? Simples, porque o homem é tendencioso a se enganar, a se iludir. Nós sabemos, mas nós ficamos nos convencendo de que não é verdade aquilo. Você quer ver uma coisa aqui? Quem aqui sabe que vai morrer? Todo mundo. Agora, quantos vivem isso enquanto uma realidade possível hoje? Ninguém. Isso é se enganar. Nós estamos nos enganando. Porque eu posso hoje ainda ir para o Hades, minha alma ir para o Hades, para o inferno. Seol, escolha o nome que você quiser. Lógico, para o lugar lá de descanso, né? Evidentemente. Mas o fato é que eu posso ir hoje. Já imaginou? Chegar em casa hoje lá por volta de 1h30, que é a hora que eu chego em casa, 2 horas da tarde no domingo. Aí troco de roupa, me assento para poder almoçar. Vai lá, a Vaninha está lá em casa, ela arruma lá a comidinha para mim, eu como. Aí eu vou deitar no sofá aqui, vou assistir um programa, dar uma relaxada.
Aí começa a se bater no sofá. 1 minuto depois, está lá aquele corpão lá estirado, já se esfriando. Corre, chama o Joel. Eu vi o Joel aqui hoje, ele está aqui, o Joel está aqui hoje. Está lá. Chama o Joel, pelo amor de Deus. Porque o Joel, pastor, por causa que ele trabalha em funerária. Estou mentindo, Joel? Ele é funerário. Corre para trazer o caixão, pegar o corpo. Aí alguém adverte, morreu em casa, não pode retirar. Tem que chamar a polícia civil. Chama o Ademar, para poder fazer todo o processo, para depois retirar o corpo. Já está morto. Depois está lá aquele cadáver lá de barba, com as calvas largas. Na segunda-feira, está lá os irmãos tudo. E os curiosos. Era aquele barbudo, Deixa eu ver. Nem parece com ele. Aí o do lado fala assim, é porque quando a alma sai, perde a afeição. Aí não dá para reconhecer o morto, mas é ele mesmo. É ele. Aí olha assim, não parece não. Tá feio. Aí vem um crente e fala assim, deve ter morrido em pecado. Cada um tem uma coisa para falar do morto. Isso não é possível ou não é possível? Tomara que não seja. Ou que não aconteça. Mas pode ser qualquer um de nós aqui. Só que nós não contamos com isso. Se tem um dia que eu não vou morrer hoje, isso eu sei. Eu sei que eu não vou morrer hoje. Você não sabe, não? Você vai morrer hoje? Meu irmão, se você estivesse esperando isso, ou pelo menos vendo a viabilidade, a possibilidade disso ocorrer, sua vida mudaria rapidamente. Então, quando Paulo diz, olha, não vos enganeis, é porque o homem fica se enganando. O homem fica se iludindo. Paulo continua, de Deus não se zomba. Ah, Paulo, então eu estou fora, porque eu não estou zombando de Deus. Nunca zombei. Quem vai zombar de Deus? Está louco? Só uma pessoa maluca vai zombar de Deus. Mas é possível que alguém zombe de Deus, sabe quando? Aí continua o texto. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Onde é que está o engano aqui? É porque nós pensamos que nós nunca vamos colher. Nós semeamos tantas coisas, achando que nunca vai dar nada. Ou seja, nós vivemos de uma maneira inconsequente, sobretudo com respeito à causa de Deus, à obra de Deus, o evangelho de Deus. Nós temos que pensar nisso. Por isso que lá no texto lá do administrador infiel, Jesus chegou a fazer um elogio, ou pelo menos o administrador, salvo engano, não me recordo exatamente, mas foi Jesus que disse, porque os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Por quê? Porque aquele homem procedeu de maneira sábia. É como Jesus dissesse, quando se trata das coisas do mundo, você é sábio, você é esperto. Não é não? Quer ver uma coisa, como nós somos espertos? Quem aqui... ninguém vai falar também não, senão não é mais. Você sabe, se você não está preocupado com a sua aposentadoria, você não está pensando, poxa, logo, logo, aí a gente vê rapidinho, daqui a tantos anos eu vou estar velho, tem que parar de trabalhar, descansar, então eu tenho que ver meu INSS, e eu tenho que ver uma previdência privada, eu tenho que resolver minha vida. Não, se eu construir primeiro um prédiozinho, né, com 2 ou 3 kitnets, eu estou seguro. Isso é sabedoria. Você está pensando no seu futuro, mas você não pensa no seu futuro na eternidade. Aí é tolice. Porque você acha que você vai semear, semear, semear e não vai dar nada. Se brincar, você pensa, bobagem, morreu, acabou. Tem nada do outro lado. Tem um vazio, inconsciência completa. Vai contando com isso. De todo modo, morreu o rico e morreu o Lázaro. Só que aí, é nesse momento da morte que as coisas mudaram. Porque o rico, que estava numa mesa farta, foi para um lugar de fogo.
E aquele que estava no fogo da provação foi para a mesa com Abraão, no seio de Abraão. E aí o texto é muito claro quando mostra que as condições se inverteram. Aquele que outrora se regalava numa mesa farta, está agora num fogo sendo consumido. E aquele que estava sendo consumido pelo fogo da provação, Lázaro não estava ou não estava? Agora estava no seio de Abraão. Como o próprio Jesus falou, que muitos virão do ocidente ou do oriente e se assentarão à mesa com Abraão, a mesa. Olha a mesa aqui de novo, aqui, ó. Ou seja, houve uma mudança, houve uma transferência, porque o povo de Israel não cumpriu o seu papel, a sua missão de iluminar o mundo. Hoje eles estão no fogo da provação. Israel já esteve numa mesa farta. Hoje podem olhar, vejam os noticiários, e isso vai ficar até por ocasião, então, da grande tribulação. Eles estão hoje no fogo da provação. Aquele fogo lá do Hades, que o texto menciona, parabolicamente deve ser entendido para demonstrar que outrora os judeus eram um homem rico, numa condição boa, e que tendo ouvido Cristo, eles desprezado Cristo e matado Cristo, a situação se inverteu. Eles agora estão no fogo da provação. E os gentios, representados pelo Lázaro, que outrora estava na miséria, porque, como diz Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, estava sem Deus no mundo, estava fora das alianças, estava destituído, longe das promessas, longe de tudo, agora estão à mesa farta do Evangelho. Olha que maravilha. Então, os gentios que você plantou. Por que Deus tem a ver com a sua história? Você foi lá, plantou milho, vai colher milho. E por que Deus... Onde é que está aqui o juízo de Deus aqui? Está no fato de Ele não ter te obrigado a plantar uvas. Porque Deus poderia te obrigar. Você vai plantar uva. Não, Senhor, eu quero colher uvas, mas eu quero plantar milho. Eu falei, não vai. Eu sou Deus, eu mando, tenho poder. Vai plantar uva. E Deus não faz. Este é o juízo de Deus. Paulo fala aos Romanos, capítulo 1, que Deus os entregou. Ele entrega, ele deixa, vai. Esse deixar ir é o juízo de Deus. E aí você colhe aquilo que você plantou. De sorte, então, que agora, olhando para a nossa experiência, nós hoje estamos no lugar daquele rico, com a mesa farta. Paulo, falando desse mesmo ponto, ele diz... Eu me sinto devedor, tanto a gregos quanto aos judeus. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Isso era uma visão clara que ele tinha acerca da sua responsabilidade, do seu dever. De sorte, amados, que
eu quero convidar os irmãos a reagirem diante dessa mensagem, a não permitir que esse ministério tão abençoado, que tem abençoado tantas pessoas, que tem iluminado tanta gente, que esse ministério ele caia na mesmice, ele caia na indiferença, e ele acabe por se tornar um ministério qualquer que se reúne aos domingos, para ficarem se gloriando daquilo que estão recebendo. Não vamos permitir isso. Então eu passei aqui pelo tópico da graça, da responsabilidade, a reprovação. Eu falei que ia enumerar, acabei não enumerando nada, não foi? Mas não tem importância, vocês entenderam tudo, não foi? Para todos os efeitos, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. O importante é que eu percorri os pontos que eu gostaria de percorrer. 2 Timóteo, capítulo 1. Quero usar essas palavras do apóstolo Paulo aqui como o meu apelo à igreja. Essa mensagem será ouvida e assistida por muita gente. Muitas pessoas vão assistir a essa mensagem. Eu tenho certeza absoluta disso. E muitos que não estão aqui estão ouvindo essa mensagem também em casa. Então eu quero tomar essas palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 6, como um apelo a cada um dos irmãos. Não um apelo apelativo, não, mas um apelo consciente, que toca o coração, que toca o entendimento. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Receba essas palavras como encorajamento, como apelo. Não te envergonhes. Alguém fala, não, pastor, mas eu não me envergonho não. Eu não tenho vergonha não. É porque a questão aqui é que muitas vezes nós nos acovardamos. Envergonhar-se é uma das formas de nos acovardarmos. Porque alguns podem se tornar covardes diante da sua responsabilidade por vergonha de professar ser seguidor de um crucificado e de ser então cooperador de um encarcerado, que era o apóstolo Paulo. Ou seja, ele diz assim, olha Timóteo, não tenha vergonha de anunciar o Cristo crucificado não. E não tenha vergonha de você ser um discípulo, ou que seja ser um cooperador de alguém que está encarcerado, que sou eu. Ah, você é o quê? Não, eu sou servo do crucificado. E você é de qual ministério? É do encarcerado, né? Ministério Apostólico dos Encarcerados. Ah, mas você não tem vergonha, não? Pregar um crucificado e seguir um encarcerado. Então Paulo diz, não te envergonhes do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Esse testemunho ao ser crucificado. Nem do seu encarcerado, que sou eu. Então, o envergonhar-se, o que a Bíblia vai chamar lá no Apocalipse de tímidos. Lembra que eu falei que os tímidos não herdarão o reino de Deus? Já viram esse texto? Aí a pessoa que é tímida fala assim, pastor, então eu estou fora, porque eu tenho uma timidez. Não, não é essa timidez natural. É a timidez do acovardamento. Você pode se acovardar por ser tímido para pregar a palavra, ou seja, você se recolher em você mesmo. Isso é um tipo de covardia, essa timidez. Ou ficar envergonhado. Ou que seja, por outro lado também, o comodismo, a preguiça. Ou então esse coração cheio de sofismas, cheio de fortalezas, que vive buscando um motivo para justificar as suas faltas. Ah, não vou não. Eu não vou porque é o seguinte, eu vou explicar para vocês aqui. Primeiro que depois que se conhece, de volta à palavra, não se congrega mais em lugar nenhum. Já ouviram isso? Quem já ouviu isso? Depois que conhece de volta à palavra, não tem como congregar mais em lugar nenhum. E lá também eu não vou porque aquele pastor tem uma cara feia.
pastor Alexandre tem cara feia. E ele é arrogante. Então eu não vou. Bem, está bem justificado, não está não? Eu não vou na zona porque quem congrega, quem já viu de volta a palavra não vai lugar nenhum mais. E não de volta a palavra. Não, aquele pastor lá não serve para nada. Não tem valor, não tem futuro. Então ele está bem justificado, está bem acomodado. Esse é um tipo de acovardamento. Então o apóstolo Paulo diz, não te envergonhes, nem do testemunho, nem do encarcerado. Pelo contrário, participa. Olha o verbo, participa comigo dos meus sofrimentos. Se una a mim neste trabalho. Vamos juntos levar essa obra adiante. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas, como diz o texto, mas de poder, de amor e de moderação. Está aí o meu apelo a cada um dos irmãos individualmente, para nós levarmos juntos essa palavra. Amém? Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.